setupzinho tá até bonito, mas tá precisando de um upgrade nesses periféricos aqui, né? Tá certo, vou fazer isso, mas antes, vamos apresentar aqui o setup todinho pra rapaziada. E aí, tudo bem? Então, eu tô com alguns projetos aqui. Quero trocar esses periféricos aqui, quero dar uma reforma aqui no setup, dar um upgrade, comprar algumas decorações para colocar aqui na mesa. E antes disso, eu quero mostrar aqui tudo que eu tenho aqui atualmente, para a gente poder acompanhar a evolução, poder acompanhar todo o processo. Então já vamos começar aqui logo pelo teclado, que foi o último periférico que eu comprei. Comprei no AliExpress no ano passado. Esse é um EIOS HZ61, é um teclado magnético, custo-benefício ali, né? Paguei bem baratinho nele na época. Se eu não me engano foi 250, já depois daquelas taxas, né? O motivo de eu querer trocar esse teclado é pelo tamanho dele, né? Na época eu comprei pra jogar Fortnite. Só que eu não tô jogando tanto Fortnite ultimamente. E pros trabalhos que eu tô precisando atualmente, o tamanho dele tá me prejudicando, né? Preciso usar muito a tecla aqui de funções. Então eu tô procurando aí um teclado maior pra poder colocar aqui no meu setup, pra facilitar a minha vida. Inclusive, se vocês tiverem a ideia de algum teclado que eu possa comprar, já coloquem nos comentários que eu vou estar olhando todos aí. Já vamos aqui pro mouse, que com certeza vocês devem conhecer, que é simplesmente o Deluxe M800. Esse mouse aqui já vai estar comigo há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano eu comprei ele em 2021 e tá comigo até hoje. Comprei no AliExpress, obviamente, só que ele já tá começando a apresentar alguns probleminhas, como vocês podem ver que ele tá bem velho, né? Tá sem o plástico aqui, tá todo sujo. Ele já tá dando algumas falhas quando eu vou mexer aqui, ó. Tem vezes que ele falha, então quando eu vou jogar isso me atrapalha. Quando eu vou fazer qualquer coisa no PC isso me atrapalha. Eu até comprei aqui um extensor e coloquei o dangle dele bem pertinho aqui, só que mesmo assim acontece isso. Eu não sei se já é problema no mouse, eu acho que não é questão de alcance, eu acho que já é alguma coisa no próprio mouse mesmo. Então por esse motivo eu já tô querendo trocar ele também, querendo ver um mouse novo aí pra comprar e já incluir nessa nova leva de upgrades que eu quero fazer. De headset aqui, tá bem surradinho também, mas não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Redragon Pandora. Comprei também no AliExpress, me lembro que eu paguei 180 na época. Também foi em 2021, foi na mesma época do mouse ali. Esse headset é muito bom, ele é aquela versão USB, não é a versão P2, que é um pouquinho melhor, né, USB. Como vocês podem ver, né, ele tá numa situação bem caótica, tá parecendo um cenário de guerra esse headset aqui. E realmente ele é guerreiro, já tem um bom tempo comigo. Ele funciona bem, só que também tá com um probleminha que é aqui no knobzinho de volume dele, né? Quando eu mexo aqui, eu tenho que encontrar uma certa posição para ele ficar, tipo, funcionar os dois lados, sabe? Dependendo da maneira que eu deixar aqui, ele fica funcionando só um lado. Então eu quero trocar esse headset, eu quero pegar um sem fio para ficar mais estético também, né? Porque esse fio aqui ele me atrapalha muito. Já aconteceu muito de eu estar com o headset, de eu levantar e ele bater aqui, ó. E eu não sei se é por isso que acabou dando esse problema, mas é isso. Já também quero comprar um headset novo. Tá aqui perdido aqui, vou mostrar também. Tem um fonezinho aqui da Edifier. Comprei também muito tempo atrás. Esse aqui tá funcionando 100% até hoje. Que eu uso para trabalhar, né? Levo trabalho para academia. Muito bom esse fone aqui. Não sei se ainda tem desse modelo, mas tá aí. Esse aqui não pretendo trocar ainda não, né? Por acaso vier dar algum problema, a gente já tem que pesquisar um novo também. Aqui de mousepad, que também é um dos mais recentes. Eu tô usando aqui o Fallen Ace, é o de 450 por 450, se eu não me engano. Ele é o Speed+, quando eu fui comprar não tinha mais a versão Speed++. E sinceramente eu gosto desse mousepad, ele tá bom, não tem muito tempo que eu comprei ele. Comprei ele um pouco antes do teclado e sinceramente não tenho o que reclamar dele não. Então acho que eu vou manter ele, até porque o dinheiro não dá pra ficar comprando tudo assim, né? Vou manter ele aqui, e aí depois que eu tiver comprado todos os periféricos, quem sabe eu posso comprar aqui um mousepad maior, né? Ver um no AliExpress mesmo, para ocupar aqui toda a mesa. Mas por enquanto eu acho que eu vou manter esse daqui mesmo. Agora antes de mostrar o monitor, quero mostrar para vocês aqui já as mesas. Vou começar por essa aqui. Essa aqui eu comprei numa lojinha aqui da cidade mesmo. Faz muito tempo já que eu comprei essa mesa também. Ela foi usada, né? Obviamente. Eu paguei nela, acho que foi R$100 na época, foi uma mesa bem barata. Eu comprei, dei um jeito de ir lá buscar ela. Já dei um tempinho que eu tô com ela, só que essa mesa não é nada bonita, né? Ela é uma mesa usada,
E eu acredito que essa mesa era uma mesa de escola, sabe? Ai, ai. Não sei lá como é que funciona a loja, eu acho que eles compram de escolas antigas, as coisas antigas das escolas, não sei. Mas tá aí essa mesa lá. Tem me servido, mas ela não é muito bonita. Eu também tenho o projeto de trocar essa mesa, né? Mas vamos com calma aí. Quem sabe aí no futuro eu possa vir a trocar ela, comprar uma mesinha mais bonita e comprar uma mesa inteira, né? Que vá até ali o final. Porque eu tive que comprar simplesmente um painel de MDF. Comprei 2 mãos francesas para poder botar meu gabinete em cima. E aqui de monitor, eu tenho um LG Ultra Gear de 144 Hz, monitor muito famoso aí, muito conhecido. E não tem muito o que falar sobre esse monitor não, né? Ele tem um painel IPS, Full HD e é de 144 Hz. E ele é um monitor que tem me servido muito bem, né? Se vocês forem no primeiro vídeo do canal, onde eu mostro a fonte, vocês podem ver o monitor que eu tava na época. Eu acabei gravando o review desse monitor, o unboxing. Eu acabei não postando, né? Porque o celular tava meio ruim. Eu conseguia passar os vídeos pro computador. Mas tá aí, esse é o monitor. Se vocês quiserem ver qual é o monitor que eu tinha antes, vão lá no primeiro vídeo do canal que vocês vão ver como é que tava o meu setup naquela época. E aqui o meu suporte de monitor é o da Onistack, o modelo ONF90. Eu comprei ele na Shopee no ano passado. Tava olhando no grupo de promoções aqui. E aí eu vi lá por R$90 e comprei na hora. E não tenho o que reclamar, né? Ele é aqui de metal, né? Muito bom, não tem problema nenhum, nunca deu problema. O monitor não cai, tá? Pra quem tem essa dúvida. Já tem um tempinho que eu tô com ele. E 100%. E agora eu já quero mostrar pra vocês aqui algumas decorações que eu tenho aqui no meu quarto. Não são essas coisas, mas já dão uma diferença, assim, já dá um azinho mais bonito no quarto. Primeiramente aqui são essas prateleiras que eu comprei na Shopee. Não reparem a toalha. Começando por essa aqui, tem aqui a caixinha da JBL, que eu uso pra tomar banho, cara. Eu gosto de tomar banho ouvindo música. Então sempre ela tá comigo. Reloginho que eu comprei no Mercado Livre. Reloginho barato aqui, ó, pra quem gosta de relógio. Recomendo. Muito bom, muito bonito. Esse andar de cima aqui já tem algumas canecas. Vou mostrar aqui cada uma pra vocês. Essa aqui pra quem já assistiu, né? Não preciso nem dizer. Breaking Bad. Los Pollos Hermanos, né? Essa aqui do Rick and Morty também foi presente da namorada. Essa aqui do One Piece eu comprei na Shopee. Muito bonita também. E essa aqui é a última caneca que eu também ganhei da minha namorada. Ela não assiste One Piece, mas aí ela pegou essas fan art, né? E fez essa caneca aqui e me deu de presente. E, cara, ficou bonitinho. Aqui não tem muita coisa. Tem um álcool em gel, 2 cubos mágicos, um Vic e um copinho do One Piece que eu ganhei também no aniversário do meu primo. Agora sim, moleque. Voltando pro setup, temos aqui o Play 5 da Shopee. Não tenho o que reclamar também. Muito bom, tá me servindo muito. Eu tenho jogado muito mais nele ultimamente do que no computador. Até porque meu computador não é lá essas coisas tudo. Eu vou mostrar pra vocês já já a configuração dele. Se quiserem ter mais detalhes, vão lá no vídeo que eu falo tudo sobre a minha experiência com esse console. Agora eu quero mostrar aqui uma coisa bem interessante para vocês. Como vocês podem ver, eu sou um belo colecionador de caixas, né? Brincadeira, rapaziada. Quero mostrar isso aqui para vocês. Eu consegui encontrar aqui um dos meus primeiros periféricos, né? Que eu ainda tinha aqui guardado aqui. E vamos começar aqui pelo teclado. Esse foi meu primeiro teclado mecânico. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. É um Fortrack Cassette Plus. Eu lembro que eu paguei nesse teclado na época R$300 nele. E eu não conhecia AliExpress, não conhecia os teclados lá da China, né? E cara, sinceramente, hoje em dia com 300 conto você compra um teclado top. E eu paguei 300 conto nisso. Aqui de mousepad, eu tinha esse Fortrack Speed. E cara, eu lembro que na época eu matei muito cara com esse mousepad no Fortnite. Na época ali da pandemia, quem pegou essa época aí sabe o que eu tô falando. O jogo era muito bom. E eu usava esse mousepad aqui na época, eu jogava com a sense baixa. Aliás, com a sense alta. Então, cara, era muito bom. Depois eu comecei a jogar com a sense mais baixa, e aí eu precisei de um mousepad maior. E acabei abandonando esse aqui, mas tá aqui também até hoje. E eis aqui uma lenda dos headsets, né? Esse aqui é o Multilaser Warrior, e também foi da mesma época aqui desses outros periféricos. Usei por muito tempo esse
headset. E é aquele headset, né, que é tipo um retorno para quem tá jogando com você. Porque o cara que tá jogando com você, ele escuta mais a voz dele do que a sua. Mas é isso aí, tá aqui até hoje. Eu acho que ele funciona até hoje também. Tá aqui guardado aqui, como lembrança. Antes de ir ele pro PC, vou mostrar para vocês aqui algumas das caixas que eu ainda tenho aqui. Aqui é a caixa das memórias, memóriazinhas do AliExpress. Comprei usada essas memórias do amigo meu. Caixa da placa de vídeo também, para quem aí se pergunta qual placa de vídeo é essa daqui, ó. A placa de vídeo aqui também é uma lenda aí da época dela, né? Tá ali até hoje funcionando perfeitamente. A fonte, que é até o meu primeiro vídeo do canal foi sobre essa fonte. A caixa ali do gabinete. E eu acho que é isso, rapaziada. As outras caixas eu joguei fora. Falando aqui sobre o PC, já quero mostrar para vocês aqui o Zorinho. As ideias, meu irmão. Que eu ganhei da minha namorada. E o Neji também, que foi presente dela. Mas aqui, placa de vídeo, vocês já viram ali qual que é o modelo. É simplesmente uma 1070 Ti Asus ROG Strix. O watercooler é o Isengard Magic, da Superframe. Essas fãs aqui são as da... Como é que é o nome? E aqui as fãs são da Aigo, o modelo R12 Pro, que eu já comprei com esse controle e com a controladora. E aqui você pode brincar aqui, fazer o que você quiser aqui. Muito bom, cara, muito bonito mesmo. E moleque, de processador, eu tenho simplesmente um Xeon. É isso. Eu acho que esse é o Xeon mais tunado que vocês vão ver hoje. Simplesmente, eu comprei o Xeon e esqueci que precisava melhorar o processador e foquei na estética. Ficou até bonito, mas é um Xeon. Inclusive, eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando os jogos que eu jogo nesse PC. Quero mostrar aí o que ele faz ainda hoje, né, em 2025. Se vocês gostaram da ideia, já deixa aí nos comentários que o próximo vídeo do canal vai ser esse. E esse é o meu PC, mas eu tenho ainda planos futuros de trocar esse kit todinho, trocar a placa de vídeo também. E vamos ver aí, né, se der certo, vou trazer tudo aqui pra vocês. E aqui uma coisa que eu esqueci de mostrar, é a minha cadeira gamer. Eu comprei ela na mesma loja que eu comprei a mesa. Já tem um tempão aí também que eu tô com ela. E quem sabe aí eu possa vir trocar ela futuramente. Então essa aqui é minha TV, pessoal. É a Samsung RU7100. Comprei ela usada também há um tempinho atrás. Lembro que na época eu paguei 1.200 nela. E, cara, muito boa essa TV. Tá aí até hoje 100%. Já é Smart, 4K também. E paguei até barato nela na época, foi usada. E por ser uma TV da Samsung também. Não sei quanto que é ela hoje em dia, mas não tenho plano de trocar ela por enquanto. E tá aí. Tem aqui uma fita LED que eu colei atrás dela, mas descolou, tá caindo aí, depois eu vou ver se eu consigo arrumar. E tá aí, tem uma qualidade muito boa. Eu uso ela muito pra assistir minhas séries, animes e também pra jogar no PS5, que, cara, simplesmente fica muito bom. Eu deito ali na cama, ligo o play, boto pra rodar na TV, fico lá de longe jogando no play. É muito bom. Depois eu trago um vídeo pra vocês mostrando como é a sensação, né, de você jogar deitado ali na cama, utilizando a TV. E aqui tá o controlinho dela, que inclusive tá bem surrado, mas funciona perfeitamente até hoje. E agora, por último, não menos importante, quero mostrar para vocês aqui um kit que eu tenho usado bastante, que está sendo muito importante para o canal aqui, inclusive, que é simplesmente o kit CLT. Tá aí, rapaziada, a mochilinha que eu uso para trabalhar, a calça e aqui os sapatos. É isso aí, rapaziada. Trabalhem. E eu já vou ficando por aqui. O vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu esperava, porque eu tentei pegar todos os detalhes aqui para vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, deixe seu comentário e também já se inscreve no canal para você acompanhar ali os próximos vídeos sobre os meus periféricos que eu vou comprar ainda e também as decorações que eu quero colocar aqui no meu quarto para preencher mais um pouco aqui dessa mesa e dessa parede. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.